gente segue adiante para entender todo o caos que está se alastrando Rio Grande do Sul afora, né? Porque 32 pessoas, olha isso, 32 pessoas foram presas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio. Esses números foram divulgados pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul e na cidade de Canoas. A polícia está escoltando barcos de voluntários. Em Porto Alegre, foram 7 prisões de pessoas que estavam praticando invasões em lugares deixados pelos residentes e em comércios fechados pelo alagamento. A covardia não tem limites, o desespero servindo de pretexto para todo mundo que já tem realmente os piores propósitos em mente, realmente fazerem o que eles... que bate no coração deles, né? O que passa na cabeça de uma pessoa nesse momento é inacreditável. Roberto Mota, a gente quer ouvir você. Realmente absurdo, para dizer o mínimo, tudo isso que a gente está vendo, especialmente em Canoas. Canoas completamente submersa nesse momento e pessoas ainda se dispondo a fazer ações tão execráveis como essas. O que você acha? André, isso me dói profundamente porque eu trabalhei durante uma época da minha vida ali exatamente na região de Canoas e conheço um dos bairros que foi mais afetado, o bairro de Matias Velho. É um bairro de uma população muito humilde, muito pobre, e eu fico imaginando, né? Eles já tinham tão pouco no início, imaginem como eles devem estar agora. Agora, o que está acontecendo, André, não deveria ser nenhuma surpresa. Basta a gente se lembrar do que aconteceu nos Estados Unidos depois do furacão Katrina, que atingiu Nova Orleans. Basta a gente olhar as notícias daquela época para a gente saber quais serão os próximos capítulos. Nova Orleans ficou semanas entregue ao caos. Bandos armados saqueando a cidade, fazendo o que queriam, por causa de uma falha do governo americano em reagir. E a gente está falando do governo americano, o país mais rico do mundo. Isso aconteceu em solo americano. Então, basta a gente olhar as cenas daquela época para a gente entender o resultado, as consequências da incompetência, do despreparo e, para mim, André, o que é mais importante, a falta de liderança nos cargos públicos. E a sensação de impotência e, claro, que as autoridades, pela omissão, a negligência em alguns casos, a gente entende que a situação é absolutamente desastrosa. Ter realmente um contingente ali efetivo para coibir essas ações é complicado, mas não dá também para a gente tentar ponderar ou relativizar a revolta que está sendo espetada dentro da população. Mas vamos trazer o nosso David de Tarso aqui para comentar também. Sacanagem, para dizer o mínimo, com perdão do francês, não é isso, David? Exatamente, a gente vê uma situação onde as pessoas estão precisando de ajuda e algumas se aproveitam. Parece que acontece um efeito manada. A partir do momento que um vai lá, invade um supermercado e realiza um saque, então a outra vê aquela situação, vou fazer também. É isso que tem acontecido praticamente no Rio Grande do Sul. Então, as pessoas elas precisam ter consciência, a gente vê muitos casos positivos, sim, mas vê esses saques sendo realizados em supermercados, a gente vê que as pessoas, elas estão ali tão atormentadas que às vezes acabam fazendo situações que não são, para nós que estamos aqui, incompreensíveis, mas para eles lá é uma questão de sobrevivência. Só que a gente está vendo a ajuda também chegando. Então, é necessário paciência e principalmente uma preparação nesses casos. Sem dúvida alguma, mas você que está nos ouvindo aí no carro, no trabalho, assim que vocês pararem, tiverem uma brecha e estiverem nos ouvindo aqui, façam o que for necessário para expor e denunciar esses meliantes, essa vagabundagem, porque isso aí realmente é o fim da picada, não fica pior do que isso. E essas pessoas merecem toda a condenação possível. Essa é a mensagem aqui que eu convoco a todos vocês a abraçarem e realmente se engajarem. Então, seguindo adiante, porque a tragédia não para por aí em todos os sentidos no Rio Grande do Sul, no momento que 6 homens foram presos por suspeita de cometer abuso sexual dentro de abrigos. Sim, dentro de abrigos. É isso mesmo que você ouviu. Então, vamos diretamente para Porto Alegre com o repórter Arthur Cipriani, que tem todas as informações e os detalhes de mais esse caso abominável, asqueroso, não é isso, Arthur? Conta pra gente. Bom dia.
Isso mesmo, Marinho. Bom dia a todos. Pois é, mais um caso extremamente complicado que não dá para aceitar. Acho que a gente pode usar essa palavra que está acontecendo principalmente aqui em Porto Alegre e Canoas. Então, são muitos desabrigados. Em Porto Alegre tem 12 mil pessoas em abrigos. Para complementar a sua informação, são 6 presos e destes, alguns casos em Canoas, Porto Alegre e um também em Viamão. Cabe ressaltar que os casos de Canoa e Porto Alegre são, sim, em abrigos, mas o de Viamão não é em um abrigo do município, e sim numa região que estava recebendo as pessoas naquele momento do resgate. E a Prefeitura de Porto Alegre está contratando seguranças, equipe de segurança particular, para poder abranger esses 12 mil pessoas que estão nos abrigos, para proteger as pessoas nesse momento complicado. A gente não para de receber inúmeros relatos de abusos, de cenas extremamente lamentáveis. Mas a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, através do seu secretário, informou que 4 dos casos já haviam sendo cometidos nas residências das pessoas, ou seja, não era uma ocasião única, ela já vinha acontecendo dentro das residências das famílias, do ambiente familiar, e veio daí à tona dentro dos abrigos. Situação essa extremamente caótica que mostra uma realidade muito complicada, Marinho. Sem comentários para esse grau de vileza, de desumanidade. Mas obrigado, Arthur, pelas informações. Voltando aqui com a nossa bancada, eu quero ouvir de você, Mota. Você lembra de ter ouvido, mesmo sendo um morador do nosso amado e armado Rio de Janeiro, uma situação que chega a esse grau de crueza? Eu imagino que o Rio não faltem exemplos, mas nessa situação específica, com esse contexto todo, agravando a situação, para mim, beira a desumanidade completa, né? André, isso com certeza é promovido pela certeza da impunidade, né? Em condições normais, a gente sabe que no Brasil hoje impera a impunidade. A punição é pouca e é tardia. Imagine numa condição como essa onde está o Rio Grande do Sul. A última notícia que eu tive é que o Centro de Processamento de Dados do Estado estava debaixo d'água, tinha sido desligado, e todos os sistemas usados pela Justiça, pela Polícia, estavam fora do ar. Então o sujeito conta, né, que no meio dessa confusão toda, ninguém vai prestar atenção nisso. Agora, é importante a gente botar, né, na balança as duas coisas que a gente está vendo. A gente está vendo esses atos que merecem a maior punição possível, que não existe no Brasil, né? No Brasil, a punição por esses crimes sexuais é relativamente leve, completamente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Agora, a gente está vendo também o outro lado, né? Nós vimos surgir no Rio Grande do Sul 3 coisas fantásticas. Nós vimos surgir uma marinha composta de barqueiros, de surfistas, de gente comum que não tem medo de entrar na água. Uma cavalaria de jipeiros, gente que pegou o seu carro, o seu jipe e entrou para fazer socorro em qualquer lugar. E uma força aérea privada, jatinhos particulares, helicópteros, levando e trazendo ajuda. Tudo isso resultado da coragem e da generosidade, André, de voluntários cujos nomes nós nunca vamos nem conhecer.